Bom dia a todos, todas e todos que estão aqui nessa manhã com a gente. Gostaria de agradecer ao professor Renato Giannini pela participação mais uma vez da programação na Casa Museu. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Essa é uma palestra que faz parte da programação combinada com a exposição Faca, Colher e Garfo, que foi organizada pelo curador da Casa Museu, Paulo Costa, e através da coleção de objetos, talheres de Emma Klabin, está se contando uma história desses objetos. Estão todos convidados, a exposição vai até o final de julho. A Lívia está aqui com a gente hoje, vai fazer a mediação desse encontro com as perguntas do público. Eu vou passar a palavra para ela agora, que dá sequência para nós e faz as apresentações. Bom dia, obrigada. Bom dia a vocês que nos acompanham. Meu nome é Lívia Orsatti, eu sou assistente de cursos da Casa Museu Emma Klabin, no núcleo coordenado pela nossa querida Ana Cristina Montella, que abriu a sessão de hoje. Hoje, a palestra intitulada Ética e Etiqueta vai ser conduzida pelo professor Renato Giannini Ribeiro. Vou passar, então, a alguns breves informes. O primeiro deles é que a gente emite certificado de participação para essa atividade. Então, durante a palestra, eu vou encaminhar no chat o formulário para vocês preencherem. Em até um mês, vocês recebem no e-mail o certificado de participação. Além disso, vocês podem encaminhar suas questões no chat, que ao final eu vou organizar essas perguntas e a gente vai ter um tempo de mediação de resposta para o professor Renato Giannini. Então, eu aproveito para agradecer a presença de vocês nessa manhã conosco e apresentar o nosso querido palestrante, Renato Giannini Ribeiro. Foi ministro do Estado da Educação, é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Desde 1994, é professor titular da Universidade de São Paulo, na disciplina de Ética e Filosofia Política. Tornou-se professor honorário do Instituto de Estudos Avançados da USP, é pesquisador sênior do CNPq e professor sênior da USP. Publicou 14 livros como autor único, 3 em parceria e ainda assim organizou 4 livros coletivos. Recebeu o Prêmio Jabuti de Melhor Ensaio, a Ordem Nacional do Mérito Científico, a Ordem do Rio Branco, a Ordem do Mérito Naval e a Grande Medalha da Inconfidência. No âmbito das artes e cultura, é membro do Conselho Consultivo de Inhotim e membro do Conselho Superior de Estudos Avançados da Fiesp. Professor, é uma honra para nós aqui da Casa Museu Emma Klabin receber você. A gente teve que sumarizar um pouco do seu currículo, como você sabe, essa longa trajetória que você tem. Então, a palavra é sua e a honra é nossa. Obrigada. Muito obrigado, Lígia, Cris, que estão nos ouvindo. Bom, eu publiquei faz bastante tempo um livro chamado Etiqueta no Antigo Regime. Sou professor de ética, como a Lígia lembrou. Então, creio que a dicotomia ética-etiqueta vai ser o nosso fio condutor. Vamos, então, começar um pouco com etiqueta. A palavra etiqueta se refere geralmente aos bons costumes, ou melhor, as regras de bons costumes que as pessoas devem seguir. É algo que vai se construindo ao longo dos séculos. A gente pode dizer que há uma etiqueta que vai ser a etiqueta da corte francesa, vai chegar ao auge com Luís XIV, o Rei Sol, no século XVII, e que ainda inspira uma parte da etiqueta, tipo servir à mesa, servir por um lado, tirar pelo outro, essas coisas que, enfim, as pessoas aprendem ou não aprendem. Então, há todo um conjunto de conhecimentos a esse respeito, de práticas a esse conhecimento. Se a gente for remontar a origem dessa etiqueta, a gente chega à corte de Borgonha. A Borgonha é uma região hoje na França, mas que durante uma parte razoável da Idade Média, séculos XIV e XV, foi um estado praticamente independente, que se estendia, digamos, praticamente da fronteira com a Suíça até os Países Baixos e a Bélgica atuais, pouco assim como se fosse uma grande Renânia, uma vez que o Reno é um rio que corre mais ou menos por aí, e que incluía, então, regiões muito ricas, regiões burguesas já, como os Países Baixos, regiões mais feudais, como a própria Borgonha, e esse Estado, que não chegava a ser independente, tinha como seu duque
um filho do rei da França. Houve 4 duques de Borgonha, e esses duques eram muito poderosos, muito ricos. Como isso se deu na época da Guerra dos 100 Anos, em que o rei da Inglaterra queria também ser rei da França, então a Borgonha ficava um pouco como fiel da balança, ora apoiava um, ora apoiava outro, e isso a fortaleceu bastante a ponto do Duque de Borgonha tentar ser rei. Ele tentou, é uma coisa até curiosa, porque para a pessoa ser declarada rei, era preciso que o imperador romano-germânico o reconhecesse como tal. Então, isso implicava um monte de negociações, coisa que a gente chamaria hoje de suborno, propina, etc. Um monte de negociações e acabou não acontecendo, porque o último duque de Borgonha, que era uma pessoa muito destemida, muito arrojada, muito irresponsável, Carlos, por isso mesmo chamado o Temerário, ele se envolveu em tantas guerras que acabou morrendo em batalha, e aí o Ducado de Borgonha acabou como Estado independente. Mas, devido justamente a essa altivez, esse orgulho, essa soberba dos duques de Borgonha, eles adotaram um ritual de serviço à mesa que ficou célebre. Esse ritual envolvia toda a maneira como os pratos eram servidos, como as pessoas se apresentavam. Então, o pessoal que trazia da cozinha o prato abria a tampa do prato para mostrar o que ele tinha, dava-se particular destaque a quem trazia o pão e o vinho, porque o pão e o vinho estão ligados à última ceia de Cristo. Então, no limite, segundo alguns historiadores, podemos dizer que praticamente no limite os duques de Borgonha estavam adotando um ritual teológico, um ritual cristão, estavam sendo assimilados a Deus mesmo, a Deus Filho, a Jesus, dada essa importância dada ao pão e o vinho no destaque deles. Quando o ducado se desfaz, uma parte desses costumes vai sendo transmitida, porque um descendente próximo do duque de Borgonha é Carlos V, imperador da Alemanha, rei da Espanha e, enfim, o primeiro soberano no qual se pode dizer que o sol nunca se punha em seus domínios, porque, graças às descobertas das Américas, graças às circunnavegações começadas por Fernando de Magalhães, a Espanha tinha domínios ao redor do globo inteiro. Lembrem, eles acreditavam que a Terra era redonda, já tinham chegado a essa conclusão. Por isso que a gente fala ao redor do mundo e não sobre o mundo, como o pessoal da Terra plana acha. Mas, enfim, o Duque, com essa passagem de família para a Espanha, a corte da Espanha adota uma etiqueta extremamente rígida, inspirada na de Borgonha, muito rígida. Tão rígida que algumas pessoas não aguentam isso. Há um filme, agora eu não lembro o nome, mas que se passa por rei Filipe III da Espanha, e Filipe III é impedido o tempo todo pela corte de estar com sua mulher, porque tem muitos rituais que têm que ser feitos, têm que ser cumpridos. Bom, o fato é que chega um momento em que uma princesa espanhola se casa com o rei da França, Luís XIII. Eles vão ter como filho Luís XIV. E Luís XIV vai pegar essa etiqueta e vai modificá-la. E vai modificá-la para torná-la algo menos aborrecido. A etiqueta na França vai se tornar uma espécie de língua na qual se fala todo um jogo de poder, mas também um jogo de sedução, um jogo de atração. E a etiqueta, então, vai... Esse é um pouco um histórico muito breve da etiqueta, como ela vai surgir. Quando chega o século XVIII, a etiqueta está se tornando insuportável. Maria Antonieta não suporta. Se alguém de vocês tiver visto o filme da Sofia Coppola, Maria Antonieta, terão visto cenas em que ela está extremamente irritada com a etiqueta. Uma cena em especial é histórica, que aconteceu mesmo, em que Maria Antonieta está sendo trocada de roupa e a etiqueta determina que quem dá a camisa para ela se vestir, seja a dama de status mais elevado na corte. E aí, então, começa o trabalho, a troca de roupa. Um dia muito frio, a rainha fica nua, está tremendo de frio, aí a pessoa encarregada passa para ela a camisa e, nesse instante, bate na porta alguém e se vê que é uma das cunhadas do rei.
Então, tem que começar tudo de novo, o ritual, porque essa é mais importante do que a anterior. Daí a pouco, bate na porta, é uma cunhada de um casado com o irmão mais velho do rei do que a anterior. E ela vai ficando irritada e murmura entre os dentes que maldita etiqueta. Tanto que Maria Antonieta gostava de receber os amigos sem etiqueta num lugar, uma casinha em Versalhes, chamada Petit Trianon. Então, aí não tinha que seguir todo esse ritual, era uma coisa mais solta. Então, a etiqueta, ao longo do século XVIII, vai se tornando uma coisa pesada. Mesmo assim, quando Napoleão Bonaparte se tornar imperador, ele vai restaurar uma etiqueta em corte. Vai haver etiqueta ao longo do tempo e, quando as pessoas aprendem a servir, elas seguem um tanto a etiqueta. Agora, esse, então, vamos dizer, é um histórico rápido da etiqueta, que acaba ligado ao termo da pequena ética. Esse eta final é um diminutivo. Então, nós temos uma pequena ética, que é o quê? São as regras de servir, as regras de tratar as pessoas, como você cumprimenta as pessoas, como você, por exemplo, se der um jantar em homenagem a alguém, como você faz essa pessoa se sentir homenageada, sem com isso desmerecer os outros convidados. Você não vai dizer, esse jantar é para fulano, os outros estão aqui só para fazer número. Seria de uma extraordinária falta de educação. Então, a etiqueta está toda ligada a essa espécie de ritual de acolhimento e até de fazer as pessoas se sentirem à vontade. Não cabe na etiqueta você usá-la para humilhar as pessoas, embora haja gente que faça isso. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo muito simples. Os talheres. Isso é um problemão, às vezes. A mesa, as pessoas vão para um jantar mais chique e há vários talheres ao lado do prato. E a pessoa não sabe qual talher é para cada coisa. A regra é muito simples, de fora para dentro. Você pega o talher mais de fora e usa primeiro. Então, se for servido uma sopa de entrada, então deve haver uma colher na ponta externa, antes dos garfos, etc. Se forem servidos frios como entrada, então você terá um garfo pequeno. E por aí vai. Quer dizer, não é uma coisa complicada, é para ser uma coisa que mostre o respeito, que mostre que a outra pessoa está sendo tratada bem, mas não é para ser uma coisa que humilhe, apesar de haver gente que arma situações de humilhação. Quer dizer, isso acho que todo mundo já leu a história disso, já viu o filme assim, mas seria, por exemplo, suponha que seu filho ou sua filha começa a namorar uma pessoa de quem você não gosta, de origem humilde, e aí, então, surge uma oportunidade da pessoa vir almoçar ou jantar na sua casa e você faz um monte de dificuldades para a pessoa se atrapalhar e ser humilhada. Isso é de uma grosseria gigantesca por parte do anfitrião, né? Porque a etiqueta não tem por finalidade humilhar, não é feita para humilhar. É uma história que eu gosto muito, é do príncipe de Gales, o futuro Eduardo VII, filho da rainha Vitória. Esse príncipe recebe para almoçar um marajá da Índia. Então, um nobre de elevada condição da colônia inglesa da Índia. E o marajá senta-se, serve-se frango, e ele começa a comer o frango com a mão, não em vez de usar garfo ou qualquer coisa, e a jogar os ossos para trás, no chão. E os cortesãos começam a dar risadinhas. Aí o que faz o príncipe de Gales? Imita o indiano. Faz exatamente a mesma coisa. Ou seja, ele soube superar a regra, vamos dizer, pelo espírito da coisa. O espírito do acolhimento, no caso, o espírito de fazer a pessoa sentir-se em casa, significa que você pode, inclusive, adotar os costumes do outro para não fazer a pessoa se sentir humilhada, para não fazer o seu convidado acabar saindo da situação como se ele tivesse feito uma gafe ou alguma coisa errada. Bom, esse, então, é o itinerário, vamos dizer, histórico da etiqueta. Mas etiqueta tem um outro significado também. A palavra etiqueta, em francês, ela surge a partir do sentido que ela tem em português como rótulo. No século XVI, os tribunais de Paris guardavam o material de cada processo dentro de um saco. Quer dizer, você não tinha uma pasta, uma coisa assim. Todo o material de um processo era ensacado, um saco de tamanho variável, evidentemente, e você amarrava uma fita para
não se desfazerem as coisas, e colava uma etiqueta do lado de fora do saco para dizer de qual processo se tratava. Então, nesse sentido, a etiqueta é exatamente o que nós falamos quando falamos da etiqueta de um produto. Você tem uma etiqueta de um produto no mercado, você tem algo assim. Então, é nesse sentido. O que isso tem a ver com a etiqueta de que estamos falando? Tem a ver com o fato de que esse trato do outro serve também para etiquetá-lo, para a gente saber qual é a importância, a posição dessa outra pessoa. Vou voltar a Maria Antonieta, que, embora não gostasse da etiqueta, sabia manejá-la muito bem. Na corte francesa, o estatuto da pessoa determinava a forma pela qual ela fosse tratada. Então, digamos, por exemplo, vou dar um exemplo, pode não ser exatamente isso. Um duque teria o direito de sentar-se perante o rei. O marquês, não. Agora, a marquesa teria o direito de sentar-se. Porém, a marquesa e o duque poderiam sentar-se em cadeiras, digamos, com encosto e com apoio para os braços. Estou pegando exemplos hipotéticos. Mas já uma condessa, ela teria que sentar-se numa espécie de puff, sem encosto e sem apoio para os braços. Então, tudo isso estabelecia uma série de regras que as pessoas aprendiam a seguir. E essas regras indicavam o quanto de respeito cada um merecia em função da sua posição social. Então, é uma maneira de etiquetar as pessoas. Então, se o rei deseja mostrar respeito a alguém, ele pode, inclusive, tratar essa pessoa de uma forma que o estatuto dela não permitiria. Há um caso interessante, que é numa peça do Victor Hugo, a peça, acho que é Hernani, em que você tem o rei da Espanha, que está cercado de cortesãos, e, numa certa altura, eles chamam um cortesão de tu, em vez de vós. E o cortesão imediatamente pega o chapéu e coloca o chapéu na cabeça. E os outros falam, como você põe esse chapéu na cabeça, na frente do rei? Fala, porque o rei acabou de me tratar de tu, e, portanto, eu sou um grande de Espanha. Ele acaba de me tornar um grande de Espanha, então eu posso usar o chapéu. Quer dizer, e os outros até zombam dele, falam, pô, gente, o homem está doido pela ascensão social, né? Então, mas, quer dizer, você tem toda uma forma de trato que permite, por exemplo, se uma pessoa estranha chegar à corte e não souber quem é quem, a pessoa sabe pelo menos qual a posição de cada um. Cada um está etiquetado na sua posição, então as formas de trato levam a isso. O exemplo de Maria Antonieta. Diz a camareira dela que Maria Antonieta sabia saudar as pessoas, dando a cada uma exatamente o que ela merecia. Então, a rainha, tem pessoas que ela vai saudar, ela apenas toca com o dedo na ponta do chapéu, como se estivesse dizendo, reconheço que você está aqui. Outras pessoas, uma pessoa um pouco mais importante, ela levanta o chapéu levemente. Uma mais importante ainda, ela tira o chapéu. E o que diz Madame Campan, que Maria Antonieta era capaz, encontrando meia dúzia de pessoas, de fazer toda uma performance em que ela iria desde o toque no chapéu até tirar o chapéu para cada uma delas numa sequência direta, sabe? Sem cortes, sem ter que voltar atrás, sem nada. Então, a etiqueta tem esse sentido duplo, que é, por um lado, você manifesta respeito ao outro, por outro lado, você também etiqueta o outro. Você coloca o outro na posição dele, faz que cada pessoa saiba qual a sua posição, quanto merece de respeito, quanto merece de importância, etc. Bom, esse é um tipo de etiqueta que vai dar nos manuais de etiqueta. Não sei que manuais de etiqueta alguém de vocês leu, mas havia muito tempo atrás um manual de etiqueta que era muito usado em São Paulo, ou talvez no Brasil, chamado o Manual do Marcelino de Carvalho, que era um senhor que tinha uma vida social intensa e colocou isso em livro. Eu lembro que eu li quando era criança e achei muito engraçado, porque havia uma hora em que ele dizia como você deve tratar o Papa, como você deve saudar o Papa. Como é muito pouco provável que alguém de nós vá saudar o Papa, eu achava isso de uma inutilidade total. Ou se você estiver jantando com um príncipe de sangue, ou com um príncipe da igreja, como se deve tratar situações
que não são rotineiras, mas, enfim, que estavam no livro, né, que pretendia isso. Mais tarde, se vocês leem, por exemplo, os livros da série Chique, da Glorinha Calil, vocês vão ver que isso tudo perde importância. Quer dizer, o que a Glorinha Calil vai dizer, em termos de maneiras, é coloque a pessoa à vontade, faça as coisas de maneira que o seu convidado esteja à vontade. Não use a etiqueta como arma, não use a etiqueta para reprimir, para diminuir, para humilhar. Esse é um ponto muito importante. E aí a gente pode passar a um outro sentido de etiqueta, que vai se desenvolver em outro domínio dos duques de Borgonha, que são os Países Baixos. Os Países Baixos, pelos quais a gente chama, tanto que hoje a monarquia dos Países Baixos, quanto também a Bélgica, os Países Baixos eles relativamente cedo conseguiram desenvolver uma burguesia própria e uma certa autonomia das cidades. Não dá para falar em democracia, mas há caminhos nesta direção, nesses lugares. Então, o que acontece? Aí você tem um trato entre iguais. Esse trato entre iguais significa que eles vão se saudar, manifestando essa igualdade, esse respeito recíproco, não é mais uma coisa hierárquica. E há um episódio que é contado pelo historiador Huizinga, no seu livro Outono da Idade Média, que é muito interessante. Dois burgueses, dois habitantes de Burgo, mas também duas pessoas com certo nível de posses, se encontram numa esquina, numa rua estreita, e aí cada um deles faz sinal para o outro passar, cada um quer ceder a veras ao outro. E fica não, primeiro o senhor, não, o senhor antes, assim, e ficar às vezes 15 minutos as pessoas discutindo quem vai passar antes. Notem bem uma coisa interessante. A etiqueta é uma coisa muito complicada, porque a pessoa passar à frente, em teoria, significa que ela é mais importante. Mas isso pode ser totalmente invertido e pode ser entendido também como: se eu deixo você passar à frente, é porque eu sou mais importante e estou cedendo a vez a você. Então, não é uma coisa tão simples o significado da etiqueta. E por isso a disputa para ver quem passa na frente não é a disputa do empurrão. Eu vou na sua frente e dou umas cotoveladas para tirar você da minha frente. Não, a coisa mais complicada, talvez até um pouco maldosa, não sei se dá para dizer isso, porque se eu estou insistindo para você passar à minha frente, é porque eu sou o titular do direito de passar à frente e estou cedendo esse direito. Então, há todo um elemento complexo nisso tudo que torna um pouco difícil você afirmar exatamente quem é mais importante ou não. Vamos pegar um exemplo rotineiro, né? Quer dizer, faz parte da boa educação um homem, por exemplo, puxar a cadeira para a mulher sentar no restaurante, abrir a porta do lado dela, uma série de coisas assim que a gente considera que fazem parte da boa educação. Agora, isso está sendo feito porque a mulher merece um respeito maior ou está sendo feito porque o homem tem mais poder e está cedendo esse poder à mulher? Existem mulheres que ficam indignadas quando acontece uma coisa desse tipo, assim, que acham ruim porque elas sentem que estão sendo tratadas com condescendência ou, de alguma forma, por alguém que se considera o tirano das posições, aquele que decide quem senta primeiro, quem senta depois, etc. Mas eu só queria assinalar que essa própria discussão faz parte desse terreno complexo, que é o terreno da etiqueta. Bom, sobre etiqueta, é mais ou menos isso. Não esquecer que um dos objetivos da etiqueta é tornar a vida comum, a vida corrente, mais agradável. Não é simplesmente uma hierarquia. Essa hierarquia está mais forte na versão da corte de Borgonha, que permanece na Espanha. Ela se diminui na corte francesa, quando a conversa passa a ser algo muito importante. E aí nós temos uma análise muito interessante do escritor Stendhal. Stendhal discute algo que vai ser tema de um livro do nosso historiador em inglês, Peter Burke. Peter Burke tem um livro chamado A Arte da Conversa, traduzido em português. E há muita discussão sobre onde surgiu a arte da conversa. A arte da conversa, o que é? É você
encontrar uma pessoa que você nunca viu, não conhece, e puxar um papo e tornar um encontro uma coisa agradável. Você, por exemplo, está no avião, começa a conversar com seu vizinho de fila, ou está na antessala do consultório, do médico, e também começa a conversar com as pessoas. Então, isso tudo são formas de tornar a vida agradável, e a arte da conversa passa muito por aí. E Stendhal dá a sua hipótese de como surgiu a arte da conversa. Ele diz, na corte do Rei Sol, na corte do Luís XIV, entre 1660 e 1700, mais ou menos, as pessoas passavam o dia todo, umas olhando para as outras. Quer dizer, todo mundo esperando a hora do rei passar, todo mundo sabendo que tinha que fazer reverências, cortesias, inclinações. Então, se essas pessoas passassem o dia todo só olhando uma na cara da outra, ia ser um tédio insuportável. Então, diz Stendhal, e aí surgiu a arte da conversa. Quer dizer, de você puxar papo e ter o que nós chamamos em português até mesmo de conversa mole. Não precisa ser uma conversa muito profunda. Pode ser uma conversa simplesmente leve, uma conversa agradável para passar o tempo, para as pessoas se conhecerem ou se divertirem, contarem histórias, encontrar algum ponto comum. Isso não quer dizer necessariamente criar um laço. É uma arte de conversa que está acontecendo. Então, a etiqueta vai precisar desse tempero para não ser uma coisa insuportável. E esse tempero vai ser dado, então, por essa capacidade de socializar-se que, diz Stendhal, cresce na corte de Luís XIV. Bom, vamos agora falar de ética. Eu já disse que etiqueta, um dos significados é ética pequena. Então, qual a ética grande? A ética de verdade. A ética de verdade diz respeito a serem as ações das pessoas justas ou injustas. Talvez possam dizer certas ou erradas. Eu sou um pouco reticente quanto a usar esse termo certo e errado, porque acho muita prepotência, muita arrogância afirmar que tal coisa é certa, tal coisa é errada, que depende de muitos fatores para algo ser certo ou errado. Não é simplesmente uma lista de coisas prontas. A ética, por sua vez, ela conhece mudanças grandes ao longo do tempo. Nós temos uma ética cristã, por exemplo, que provém da ética judaica, dos 10 mandamentos, com as mudanças que eles sofreram, os mandamentos da igreja que eles foram associados. Então, você tem aí certos princípios básicos, não matarás, não furtarás, honrarás pai e mãe, etc. Certos princípios bastante básicos. Aí você passa dessa ética, assim, vamos dizer, mais geral, mais ampla, e você introduz um elemento que vai ser muito importante no pensamento religioso, pelo menos cristão, a ameaça do inferno. E a pregação religiosa vai estar muito associada à ameaça do inferno. Então, se você pecar, você irá para o antro do demônio, você vai ser punido. E então fica a ideia de que, se não houver medo a um castigo eterno depois da morte, as pessoas não serão honestas, não serão corretas. O filósofo que eu mais estudei, Thomas Hobbes, ele tem uma leitura muito interessante dessa parte. Ele diz o seguinte, que quando as pessoas morrem, elas morrem, acabou. A alma não é imortal, diz ele. Apenas a alma dos eleitos por Deus, daqueles que Deus escolheu desde sempre. Lembra que ele é protestante e, portanto, ele acredita no que alguns chamarão predestinação. Ele chama de predeterminação, quer dizer, Deus já determinou quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, e quem não vai ser salvo sofrerá uma segunda e definitiva morte, ao passo que os salvos serão ressuscitados no dia do juízo final e ficarão ao lado de Deus. Essa tese de Hobbes levou muita gente a dizer que ele era ateu. Então, foi acusado de ateu, que na época era uma acusação muito forte, podia levá-lo à morte, e à execução, tudo mais. E quando eu fiz minha tese sobre Hobbes, eu pesquisei muita coisa da época dele e vi que essa tese não era só dele. Havia muitos outros que defendiam a tese da mortalidade da alma. E o que essa tese permite? Ela permite uma certa paz. Se a gente associar isso ao monólogo Ser ou Não Ser, do Hamlet, nesse monólogo,
Hamlet diz, ser ou não ser esta questão, por que a gente aceita a injustiça da lei, a demora do governo, a infidelidade das pessoas amadas, por que a gente acata tudo isso quando poderia pôr fim a todas essas tristezas com um mero punhal? Então, assim, ou seja, com suicídio. E aí ele acrescenta, como ninguém voltou do além, como ninguém voltou até hoje do além, nós não temos como saber, porque se lá não haverá sofrimentos ainda maiores e eternos. O medo, então, do inferno. Então, Hamlet não age para terminar com o seu sofrimento, não suicida, porque ele tem medo do inferno. Ora, o que vai acontecer no século XVII e XVIII? Vai acontecer o que um historiador inglês chama o declínio ou a decadência do inferno. Começa a diminuir a importância da ameaça do inferno. Vocês vejam, isso é algo que começa há muito tempo, mas não faz tanto tempo. Em 1985, na eleição para prefeito de São Paulo, Fernando Henrique foi questionado se ele acreditava em Deus, como ele se atrapalhou na resposta a essa pergunta a ele colocada por Boris Casoy, ele acabou ficando com a fama de ateu e aí terá perdido votos que teriam sido decisivos para eleger Jânio Quadros no lugar dele. E teria perdido os votos por quê? Porque uma pessoa que não crê em Deus não pode ser uma pessoa decente. E por que não pode ser uma pessoa decente? Porque não vai ter medo dos castigos de Deus. Então vai ser uma pessoa imoral. Vejam, é comum, não tanto no mundo católico, mas no mundo protestante, elogiar uma pessoa porque ela é temente a Deus. Ou seja, essa pessoa tem um medo de Deus. O que eu estou dizendo é, esse medo a Deus está muito associado ao medo ao inferno. No fundo, é um medo do diabo, podemos dizer, mais até do que de Deus. E o que vai acontecer no século XVII e XVIII que vai diminuir esse medo a Deus. E vai crescer outro tipo de reflexão ética. Essa reflexão ética a gente pode encontrar, por exemplo, em Kant, no filósofo Kant. Kant crê em Deus, faz uma demonstração da crença em Deus, tudo bem. Mas quando ele vai falar dos princípios éticos, ele diz mais ou menos o seguinte: cada ação nossa traz embutido um juízo de valor. Então, se eu faço determinada coisa, por exemplo, se eu pago a conta no supermercado e a pessoa me devolve mais do que ela devia devolver, então, caso eu aceite isso, eu estou fazendo juízo de valor implícito, que é lícito, é correto, é certo eu abusar dos erros alheios, eu ganhar às custas dos outros. Se eu passar com o carro no sinal vermelho, eu estou formulando o juízo de que é correto, é lícito fazer isso. E é claro que, se a gente começar a atuar desse jeito, o mundo não funciona, né? Vai bater carro em carro, a desonestidade vai ser a regra, etc. Mas vocês vejam que essa tese de Kant, de que para usar em termos que não são de Kant, que cada ação traz embutido um juízo de valor dentro dela, essa tese dispensa a revelação divina. Ela dispensa o castigo divino. Não precisa mais haver um Deus punitivo para que a gente seja honesto. Você será honesto ou honesta porque você, enfim, você acredita que tal conduta é correta. E é interessante ver como as religiões foram mudando nesse aspecto. Se a gente compara as religiões, as principais religiões hoje e menos de um século atrás, nós notamos que a religião era muito assentada em dogmas e em liturgias. Até, no caso do catolicismo, o Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII, por volta de 1960. O concílio mudou tudo. Por exemplo, a missa parou de ser rezada em latim, começou a ser rezada na língua do país. Ou seja, as pessoas passaram a entender o que se dizia na missa. Antes, a missa era rezada no latim, às vezes nem o padre mesmo sabia o que queria dizer, ele decorava tudo aquilo, os fiéis decoravam, repetiam aquilo assim, bestamente, e achavam que isso era o decisivo para você ter a salvação eterna. Até um conto do Monteiro Lobato, em que uma beata, né, que era o nome que se dava às mulheres que não saíam da igreja, vai refletindo, porque o padre diz que não basta rezar, tem que entender o que está rezando, tudo. E ela começa então a falar Ave Maria, ave.
galinha, frango. Ela faz uma confusão dos diabos, né, com tudo. Né? Esse ave de Ave Maria é a saudação romana, é um salve, viva, olá Maria, uma coisa assim. Então, mas não é uma ave, né? Não é um galináceo. Então, o que vai acontecer desde o Concílio Vaticano II é um desbastamento desses elementos muito secundários que tinham se tornado muito importantes, uma simplificação litúrgica e um diálogo ecumênico. O Papa vai começar a conversar com os líderes das outras denominações cristãs, protestantes, ortodoxos. Os cristãos vão começar a conversar com os judeus. Vai sair da missa a passagem que ela amaldiçoava os judeus, isso existia. Vai se conversar também com os muçulmanos, com os budistas, e você tem praticamente duas etapas nisso. Uma primeira etapa que é: todos nós cremos em Deus, mesmo que o chamemos de nomes diferentes. Deus, Alá, Jeová, o que seja. E uma segunda etapa no fundo, nem importa tanto se acreditamos ou não em Deus, importa fazermos o bem. Então, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa extraordinária como o padre Júlio Lancelotti, lutando pelos desvalidos, pelos pobres, pelos sem-teto, a gente vê que esse homem está fazendo uma ação extremamente ética. Ele não está fazendo isso porque, se ele não fizer isso, ele vai para o inferno. Não está fazendo isso porque, enfim, de medo do castigo. Está fazendo isso por uma convicção ética. E isso é algo que vai crescer muito nas últimas décadas. E isso me leva a mais algumas questões sobre ética. Eu gostaria de dizer que a ética... há pessoas hoje que dizem que os tempos atuais perderam muito em ética. Bom, o que eu teria a dizer sobre isso? Primeira coisa, a ética, o moralismo é uma farsa, é uma falsa ética. O moralismo é profundamente obcecado com a sexualidade. Então, uma das coisas muito comuns hoje é você ter gente conservadora atacando pessoas que estão com roupas em trajes exíguos, ou então pessoas que têm uma vida sexual antes do casamento, ou pessoas que, de alguma forma, ou pessoas que são homossexuais. Então, esses ataques existem, mas é bom notar que quem dá importância a essas coisas, os maníacos por isso, não são os homossexuais, não são as periguetes, não são as pessoas que começam uma vida sexual antes de casarem. Quem está obcecado com isso são os moralistas. Então, a obsessão com o sexo não pode ser atribuída às pessoas que praticam o sexo. Obsessão com sexo geralmente é das pessoas que têm uma aversão ou um medo da sexualidade. Então, primeiro ponto sobre o moralismo. Segundo ponto, muita gente diz que no passado as pessoas eram mais éticas, que agora não são tanto, etc. Olha, em alguns aspectos pode ser. A gente ouve histórias de ancestrais que foram governador de estado, prefeito de cidade, e que saiu do cargo com menos dinheiro do que tinha. Pode ser que tenha feito isso. Mas eram pessoas da elite. E eram pessoas que provavelmente jamais se preocuparam em reconhecer a igualdade das mulheres. Provavelmente jamais se preocuparam em aceitar um negro como seu igual. Eu tive uma professora que contava de uma tia dela, idosa, que andava pelas ruas de Botafogo, com uma bengala na mão, calçadas estreitas, e quando via um negro na calçada, ela batia com a bengala na perna do negro e dizia: "Show, sai daqui, lugar de negro não é na calçada, é na rua." E botava os negros para fora da calçada. Talvez essa senhora fosse uma religiosa total, uma devota, talvez fosse uma pessoa por cuja cabeça jamais passasse a ideia de dar um cheque sem fundo, mas o que ela fazia não era nada ético, era infame. Então, o que nós temos, ao contrário dessa tese de que a ética vai decaindo, eu sustento a tese de que nós estamos num avanço ético. Ações que antes eram aceitas passam a não ser mais aceitas. Nós começamos a exigir uma igualdade, por exemplo, no respeito aos outros. Isso vai repercutir na igualdade de gênero, na igualdade de respeito à orientação sexual, na igualdade
de raça e de cor. Então, todos esses pontos têm sido colocados cada vez mais nos últimos anos. Há vezes em que as pessoas se sentem incomodadas, assim, podem não gostar, podem achar que tal coisa é um exagero, e pode haver muita polêmica sobre isso, né? Muita polêmica. Então, até uma coisa curiosa, né? Quer dizer, por um lado, as mulheres querem colocar muitas mulheres querem colocar uma série de nomes que tradicionalmente eram a forma universal era masculina, colocar no feminino: presidente, presidenta, chefe, chefa. Mas, ao mesmo tempo, a forma poetisa, que era o feminino de poeta, foi repelida por muitas mulheres. É muito rara a mulher hoje que se diz uma poetisa. Poetisa ficou uma coisa meio desrespeitosa. Então, a língua não tem uma regra única. Não existe uma regra única para isso. Pode ir por um lado, pode ir por outro, mas, de qualquer forma, o que nós temos é uma constante discussão do que atesta mais respeito. Vocês vejam esse movimento de poucos anos atrás do Me Too, de denunciar homens, sobretudo no caso do cinema, que abusaram de mulheres. É um movimento complexo, porque ele surgiu e teve todo um impacto. Aí começou a surgir uma série de coisas que também não são simples. Por exemplo, uma das atrizes que denunciou ter sido abusada pelo Harry Weinstein, a Asia Argento, uma artista italiana, aí ela foi processada por um menino que ela conheceu criança, com quem ela desenvolveu uma relação quase maternal, e que, quando ele tinha 17 anos, ela forçou o sexo com ele. E aí, então, o rapaz a processou, alguns anos depois, dizendo que isso tinha deixado traumatizado, e aí o namorado dela pagou uma indenização a ele, certo? Quer dizer, essas situações, elas são tanto complexas. Não quer dizer que simplesmente que surge o Me Too e que agora tudo vai ser resolvido. Não, o Me Too também levanta a questão de, eventualmente, uma mulher ter abusado de um menor de idade, de uma criança que tinha com ela uma relação de filho para mãe, postiços que fossem. Então, a questão ética é uma questão que requer constantes perguntas. Vou colocar mais um caso. A gente aprende, tanto na educação religiosa, quanto na educação da família, quanto na lei, que é errado matar uma pessoa. Por que quer dizer matar? Geralmente a gente entende por matar você tirar a vida de uma pessoa usando uma arma de fogo, uma arma branca, como uma faca, ou um veneno. Agora, se eu não fiz nada disso com ninguém, eu estou limpo, não matei. Mas e se eu entender que equivale a matar eu deixar uma pessoa abandonada numa situação que eu poderia acudir? Deixar uma pessoa morrer de fome numa situação em que eu poderia ter dado a ela o que comer. É uma situação gravíssima hoje no Brasil, dada a nossa volta ao mapa da fome, do qual tínhamos saído em 2013. Nós temos dezenas de milhões de brasileiros que estão passando fome. Praticamente metade da população está na situação de insegurança alimentar. Ou seja, pode comer hoje, mas não tem certeza se vai comer amanhã. Pode comer amanhã também, mas não terá certeza se pode comer depois de amanhã. Então, eu viver num país que tem isso e não tomar nenhuma medida para reduzir esse drama, no meu entender, não é muito diferente de você dar uma facada numa pessoa. É uma coisa parecida, porque você também está matando, ainda que indiretamente. Então, nós podemos pegar o não matar e ampliá-lo, e entender que quando, seja na revelação bíblica, seja na construção das leis, quando se estabeleceu que matar é errado, matar outras pessoas é errado, nós não podemos entender como matar apenas a ação de tirar a vida, mas também a inação de quem nada faz para preservar a vida de uma pessoa que a gente poderia acudir. Então, há pessoas que têm economias, que investem dinheiro, etc., e que não dão, às vezes nem sabem no que gastar o dinheiro, e não contribuem para as pessoas que estão padecendo, passando fome, correndo risco de morrer, etc. Então, eu creio que são esses alguns pontos que a gente poderia dizer. A ética não é uma coisa pronta e acabada. Na etiqueta eu posso até ter os gestos
definido, saber quais são os gestos e as regras. Posso escrever um manual de etiqueta, posso fazer um manual de etiqueta moderno, mais leve, sem falar como cumprimento o Papa, porque os leitores não vão fazer isso mesmo, mas, e se eles tiverem um mínimo de bom senso, saberão que não vão encontrar o Papa com um boné na cabeça, por exemplo, ou mascando chiclete. Mas isso é uma questão quase de bom senso, nem precisa estar no manual. Agora, quando nós passamos para a ética, o que é interessante nela é a possibilidade de ampliação de discussão que ela traz. Ela nos permite discutir muito as ações humanas, muito o que as pessoas fazem que é certo ou errado. E, nesse sentido, elas nos permitem lutar por um mundo mais justo, um mundo no qual a igualdade de oportunidades se realize, no qual não haja mais fome, não haja mais falta de oportunidades para quem nasceu no CEP errado, para usar uma metáfora que eu já escutei de várias pessoas, é uma questão da loteria do nascimento, né? Você ter mais oportunidade ou menos oportunidade, não tem a ver com mérito, tem a ver com acaso. Então, creio que esses são alguns pontos que permitiriam a gente fazer uma distinção entre ética e etiqueta. E agora, eu acho que, em termos de exposição, acho que podemos passar para as perguntas de vocês. Vi que algumas já foram colocadas, acho que no chat, né? Lígia, você que vai acompanhar isso? Isso, professor. Bom, a pergunta recebemos aqui da Maína Castro. Professor, como o senhor analisa a etiqueta da mesa no contexto contemporâneo? E em relação aos movimentos atuais de clubes de mesa posta que resgatam para o contexto doméstico o uso da etiqueta mais formal, com diversos utensílios à mesa, e difundem isso por meio de fotos nas redes sociais? Acho que são 3 questões em uma, né? Acho que se puder primeiro, professor, comentar como você analisa a etiqueta da mesa no contexto contemporâneo, e aí depois a gente pode ir para as próximas. Bom, existem regras de colocar a mesa e tem um certo lado que é muito simples. Os talheres de fora para dentro, na ordem que vão ser usados. Então, você já coloca os vários talheres e vamos supor, então, que você vai servir uma sopa, como eu disse. Suponhamos que depois da sopa venha um prato quente, depois uma salada. Então, você vai colocar uma colher na ponta do lado externo, né, para a sopa. Depois, garfo e faca grandes para o prato quente. E depois, talvez, outro garfo e faca para a salada. Para a sobremesa, você vai colocar em frente, não ao lado do prato, mas do outro lado, fazendo frente a você. Essas são regras muito simples e que têm também uma finalidade de facilitar a ação das pessoas, porque é uma coisa muito importante. Então, a gente não pode usar a etiqueta como uma armadilha para o outro, uma forma de você humilhar alguém. Tipo, vou trazer fulano para jantar em casa e aí vou mostrar para ele como ele não tem qualidade, enfim, como que minha filha está namorando esse cara, como meu filho está namorando essa moça, que não sabe, que não tem modos, que não sabe quais são os bons modos, as boas maneiras, etc. Bom, boas maneiras, elas só têm sentido quando elas manifestam respeito a alguém. Se boas maneiras forem regra, na acepção de você flagrar uma pessoa numa situação ruim, não dá. Acho que muitos devem lembrar uma fábula, acho que é de Esopo, em que um bicho convida outro para comer em casa, e aí eu acho que um deles é um bicho com um bico muito longo, então ele coloca a comida dentro de uma jarra que parece um decanter fininho na ponta, e aí é claro que só quem tem o bico consegue, né? Tanto pegar lá, e aí o convidado, que é um mamífero, dá retribuição, convidando o outro para comer na casa dele de um jeito que o outro não vai conseguir. Exatamente isso é a não etiqueta, não boas maneiras, não é uma pessoa educada porque ela fez um curso e aprendeu como se faz, quais são os gestos disso ou daquilo. Esses gestos, eu insisto, só têm sentido se eles tiverem o significado de respeito a outra pessoa. Por exemplo, muita gente aprendeu, ou ainda aprende, dança de salão.
dança de salão tem um certo ritual, como você conduz a dama, etc. e tal. Só faz sentido se isso realmente for uma forma de respeito ao outro. Se você conduzir a dama corretissimamente e a desrespeitar pela sua fala, então isso não vale nada, pela sua fala ou pelos seus gestos. Então, o primeiro ponto é esse, quer dizer, nós não podemos confundir um conjunto de regras com o espírito que as anima. Quer dizer, tem que haver um espírito de boa educação, de respeito ao outro, é isso que é fundamental. E isso, a gente tem histórias, inclusive algumas muito interessantes, de pessoas que justamente em relação a outros que são muito mais pobres do que elas, ou muito menos poderosos, foram de uma educação exemplar. Não estou usando isso para defender a hierarquia social, muito ao contrário. Acho que um dos pontos importantes é justamente você deixar a pessoa à vontade e em vez de inibi-la. Então, e a gente sabe, a gente vive numa sociedade muito hierárquica. Se um de nós, uma pessoa de classe média, é convidado a jantar na casa de uma pessoa muito rica, muito famosa, muito poderosa, uma embaixada, essa pessoa pode se sentir numa dificuldade muito grande como vai ser conduzido. Então, aí é mais importante ainda o anfitrião saber exatamente como vai tratá-lo. Todo mundo já conhece a história, né, que não é tão rara, da tigela se deixa à mesa com um pouco de água e eventualmente limão, para as pessoas limparem a mão depois de algum prato engordurado. E sempre a gente que bebe essa água, pensa que é uma coisa para beber. Qual o problema, sabe, se você fizer isso? Faz isso, ponto, né? Ou então, o anfitrião dá um jeito de mostrar isso, mostrar como que é falar sem ser exatamente uma lição, mas dizendo, enfim, você tem maneiras para isso. Eu lembro uma vez que eu fui almoçar na casa de um amigo e eles trouxeram manga de sobremesa. E na casa dele eles tinham o hábito de comer manga de um jeito muito esquisito. A manga chegava descascada, eles tinham 2 espetos, espetava a manga nos 2, a pessoa levava para a boca e ia comendo. Bom, muito melhor você comer com a mão, depois ter a tal da água com limão. Ou então você já fatiar a manga, né, descascá-la, fatiá-la e entregar assim. Quer dizer, não tem sentido utilizar as boas maneiras como armadilha, é isso. Elas têm esse significado. Tendo a questão da continuação da sua pergunta. Da continuação, a relação dos utensílios mais formais, diversos utensílios da mesa, e difundem isso por meio de fotos nas redes sociais. Acho que um pouco essa relação. Redes sociais são um problemão, né? Sobretudo, talvez, o Instagram, que é foto, né? Então, eles têm um espaço gigantesco para humilhar as pessoas. O meu amigo Fábio Gicovati, infelizmente já falecido, ele dizia da infelicidade que as redes sociais propagavam, porque você se coloca num lugar maravilhoso, numa praia incrível, numa cidade genial, numa viagem, e isso acaba deixando as outras pessoas com muita inveja. E as pessoas que postam isso, às vezes, fazem justamente com essa finalidade. Você tem o Instagram, em especial, tem todo um culto do corpo bonito, que deve fazer muita mulher se sentir humilhada, porque não é tão bonito, muito homem também, talvez. Mas são mais mulheres que postam suas formas belas. Então, isso é um problema muito grande. Nós não deveríamos dar importância demasiada a isso. Então, se eu posto uma mesa muito bem posta, ou eu lembro, eu fui para Machu Picchu faz uns 10 anos, e eu lembro que eu estava num restaurante e chegou um casal japonês. Quando chegou o prato, eles tiraram uma foto do prato. Eu nunca tinha visto ninguém fotografar um prato, nunca. E eles tiraram exatamente para colocar numa rede. Nunca tinha visto, eu sei que hoje é comum, muita gente faz isso. E daí? Quer dizer, pode fazer, pode não fazer, mas se isso é uma forma de você se exibir, é bobagem, sabe? Se você está querendo dizer, eu sou melhor, olha como eu sou poderoso, poderosa, olha com quem eu estou, etc. Acho que há um problema que vai bater aí, que é a questão da vaidade, né? A vaidade é um tema que é discutido desde a antiguidade. Há um livro
do Velho Testamento, Eclesiastes, que trata disso. Há muita reflexão grega e romana sobre a vaidade. Isso continua sendo tratado até mais ou menos 1800. De 1800 para cá, quando a psicologia se constitui nas formas que ela tem hoje, a vaidade some um pouco de cena. É mais ou menos raro você discutir vaidade no ambiente da psicanálise ou de outras psicologias. Pelo menos é mais raro do que antes, porque antes a vaidade era praticamente o grande tema do que poderíamos chamar pré-século XIX de psicologia. A psicologia, antes de surgir como ciência, era um estudo, sobretudo, da vaidade e do amor próprio. Pois bem, a vaidade tem um papel gigantesco. Só que hoje não é a vaidade do Rei Sol, do Luís XIV, é a vaidade das celebridades e das subcelebridades. Então, as vaidades você vê nas revistas, você vê na Cara, você vê no Big Brother. Big Brother é um pouco isso também, né? Quer dizer, vamos disputar a vaidade, vamos ver quem sai daqui com mais contratos, com mais fama, se vai rolar uma minissérie sobre mim, o que vai acontecer, etc. Né? Então, acho que a gente tem que ser um pouco cuidadoso com essas coisas, viu? Não pode dar tanto espaço. Vamos lá, Lígia, falei demais. Não, perfeito, professor. A gente tem que escutar mesmo. A próxima pergunta do nosso querido curador Paulo de Freitas Costa, que está aqui com a gente assistindo a sua palestra, que é, você já passou um pouco sobre esse assunto, mas encaminha a pergunta. Qual a importância da etiqueta na diplomacia? Ou seja, como estabelecer uma etiqueta em meio às diferenças? Eu não sei se eu entendi. Eu vou dizer o que eu entendi, se eu não tiver entendido corretamente, o Paulo me corrige. Primeiro, a diplomacia certamente é uma profissão na qual o respeito ao outro é muito importante. Então, isso significa que uma série de coisas que para nós podem ser desprovidas de significação podem ter. Vamos pegar, por exemplo, as discussões que rolaram em Paris durante cerca de 2 anos para colocar fim à Guerra do Vietnã. A guerra dos Estados Unidos invadiram o Vietnã. E eram 4 os interlocutores. Havia a República Democrática do Vietnã, que era o Vietnã do Norte, comunista, o Vietnã do Sul, que era uma espécie de colônia norte-americana, havia os norte-americanos e havia os revolucionários do Sul. Então, havia 4 partes. O problema é que o lado comunista não aceitava que o Vietnã do Sul fosse um interlocutor pleno, porque considerava que era uma possessão americana, era um lacaio dos Estados Unidos. E os americanos não aceitavam que o Vietcong, como eles chamavam, a Frente de Libertação Nacional do Vietnã do Sul, fosse independente do Vietnã do Norte. Então, eram 4 partes, mas cada parte queria ser 2, ou melhor, de cada lado havia 2 partes que usavam uma das outras partes. O que eles acabaram definindo? Uma mesa quadrada com um vaso quer dizer, imaginem uma mesa com 4 cantos, você coloca um vaso num canto, no outro, e no canto oposto, você coloca outro vaso. Então, ficava uma delegação do Vietnã do Norte e ao lado da delegação dos revolucionários do Vietnã do Sul, e um vaso de cada lado deles, dos 2. E do outro lado, o governo fantoche dos americanos, e os americanos também próximos. Então, cada um podia dizer, são 4 partes, ou podia dizer, são 2 partes. Então, isso é um ritual que, às vezes, você adota. Então, foi a solução diplomática para atender uma discussão em que não se chegava a preliminar, porque a preliminar já entrava no fundo da questão. A preliminar era quantas são as partes? O governo do Vietnã do Sul é legítimo? Os revolucionários do Vietnã do Sul são legítimos? Ou cada um deles é fantoche, um dos americanos, outro dos vietnamitas do Norte? Então, esse assunto já era um mérito, você já entrava no mérito da questão. Então, não é só uma sutileza, é uma coisa que já prefigura o conteúdo, porque se partimos do princípio de que um dos 4 não tem legitimidade, então já está tudo resolvido. Então, isso é importante. Agora, estabelecer uma etiqueta em meio a diferenças, eu entendo que tem a ver com o fato de hábitos culturais muito diferentes no mundo inteiro. Então, por exemplo, vamos pensando de novo no Oriente. No Oriente é muito comum se ter a ideia de que
existe uma hierarquia no corpo. A cabeça é superior ao restante do corpo. Então, isso quer dizer que um gesto que nós fazemos no Brasil, como um gesto de carinho, passar a mão na cabeça de uma criança, pode ser muito desrespeitoso, porque a cabeça vale mais do que a mão. A mão está abaixo da cabeça, portanto, vale menos. Os ingleses tinham um hábito, é um povo que gosta de guarda-chuva, né? Então, alguns deles andam sempre com guarda-chuva, porque na Inglaterra é comum chover todo dia. Então, eu lembro uma vez que eu estive na Birmânia, também conhecida como Myanmar, e o guia dizia, não pratique o umbrella ring. O que era umbrella ring? É apontar com o guarda-chuva, com a umbrella, um objeto que você quer comprar. Então, as pessoas colocam, digamos, num mostrador, ou mesmo no chão, os objetos que estão à venda, se aponta com o guarda-chuva. O guarda-chuva, como ele toca no chão, ele estaria, assim, ele seria inferior aos objetos e eu estaria manifestando desprezo pelo vendedor ao fazer isso. Então, essa é outra coisa, né? Quer dizer, como você faz esses gestos que, às vezes, numa cultura são diferentes de outra cultura. Enfim, a gente sabe que existem gestos que valem tal coisa num país. Eu lembro de um livro, A Dimensão Oculta, do Edmund Hall, em que ele comenta uma coisa dos norte-americanos, que é algo mais ou menos o seguinte, uma porta aberta de uma casa. Onde começa a intimidade? Para o americano, começa para dentro da porta. Para o inglês, começa na soleira da porta. Então, isso implica coisas diferentes. Quer dizer, o inglês ele não pode tomar conhecimento do que está acontecendo do lado de dentro da porta, senão ele está sendo intruso. O americano poderia, por exemplo. Então, conhecer um pouco os costumes. Quando você viaja, muitas vezes, há orientações para isso. Esse é o ponto. Vamos à próxima, da Thalita. Paulo, se eu estiver errado na resposta, não tiver entendido, Paulo manda de novo. Próximo, você pode ler? Claro. A da Thalita, estou noiva faz um mês e gostaria de saber quais as regras de etiqueta para a forma de tratamento com que eu devo ter com a família do meu noivo. Bom, não tenho a menor ideia. Não é meu assunto. Eu acho que deve ser absolutamente educada, formal, assim, formal ou informal, depende da situação deles. Só não faça o que o príncipe Charles respondeu para Diana. Quando eles ficaram noivos, ela perguntou para ele, Charles, como eu devo tratá-lo agora? Ele respondeu, pode me chamar de senhor. You can call me sir. Sir, em inglês, né, é a forma pela qual você se dirige ao rei, ao príncipe. E para a rainha você dá ma'am, madame, né, que seria mais ou menos senhora, que seria o equivalente à majestade. Estava dizendo, você pode me chamar de alteza, mais ou menos. Eu acho isso de uma estupidez, de uma grosseria tremenda, pobre da Diana, que deveria ter percebido só tempo ter caído fora dessa né, armadilha que fizeram para ela. Perfeito, professor, obrigada. A Thalita comentou que o noivo dela é inglês, então a referência foi ótima. Vamos então à última pergunta do Eduardo. Professor, obrigado pela sua ótima comunicação. Hoje o senhor está presidente da SBPC. No seu entendimento, as ciências no Brasil têm muitas etiquetas e pouca ética? Não, não acho. Não acho. A pesquisa científica brasileira muito atenta a princípios éticos. Isso foi ficando muito importante na área que lida com a saúde e com o ser humano, né? Então, em primeiro lugar, experiências biológicas. Cada vez mais há um clamor para que as experiências biológicas sejam feitas atendendo uma série de cuidados e, por exemplo, você não deixa uma pessoa fazer uma experiência com outra sem ela estar inteiramente informada dos riscos que pode vir a correr, etc. Acho que esse é um ponto crucial, quer dizer, você não infligir riscos. Há um exemplo horroroso de experiência que foi conduzida nos anos 30, ela chama-se Tuskegee, foi nos Estados Unidos. Eles pegaram um certo número de negros e, para metade, deram um remédio, para outro um placebo, e infectaram todos com sífilis. E aí tentaram ver a eficácia do remédio. E esse experimento durou décadas,
até que foi parado e, mais tarde, o governo americano pediu desculpas aos envolvidos e a seus herdeiros, né? Não sei se foram indenizados. Isso é uma coisa totalmente errada. Quer dizer, hoje você tem regras muito cuidadosas nisso, e uma coisa que está crescendo é se você deve ou não fazer experimentos com animais. É uma discussão importante, porque os animais sofrem com as experiências, com algumas experiências, e aí você tem uma divisão de opiniões. Por um lado, quem diz: se eu não tiver cobaias para fazer os testes, eu não vou conseguir desenvolver remédios que salvarão vidas humanas. A vida humana, então, é mais valiosa que a vida do animal. E há outros que dizem: um ser que tenha consciência deve ser respeitado. Então, por exemplo, golfinhos. A Índia está reconhecendo golfinhos como pessoas. Outros vão mais longe e dizem: seres que têm sensações. Então, se um ser sofre dor, então, nesse caso, nós devemos poupá-lo de sofrer dor. Devemos inventar formas de pesquisa que permitam simular em laboratório, mas não com seres vivos, os efeitos da experiência. Então, é claro que isso tudo é muito difícil. Vocês viram em toda essa questão da vacina contra a Covid que as experiências em laboratório, in vitro, foram feitas, mas depois foi precisa a famosa fase 3, em que você tem o pessoal que recebe a vacina de verdade e o pessoal que recebe um placebo. Só que ninguém foi inoculado com o vírus da Covid, que eu saiba. Quer dizer, o que aconteceu foi que depois checaram se as pessoas, em igualdade de condições, tinham ou não tinham contraído a Covid, e viram que a vacina dava uma proteção bem maior do que o placebo. Surgiram mais perguntas, não é, Lígia? Eu estou sem o óculos aqui, Surgiram. Bom, então vamos ler. Essa vai ser a última, dado a nossa diferença de fuso, né, professor? E o horário. Pergunta do Maurício. Professor, na obra do Norbert Elias, a etiqueta está mais ligada às maneiras de se comportar à mesa do que às escolhas alimentares, ou seja, ao que concretamente se come ou não. Essa herança da sociedade da corte tem efeitos ainda hoje, porém, houve uma certa simplificação ritual do comer no contemporâneo. No século XX, alguns autores dizem que houve uma espécie de informalização do comportamento. Você trouxe outras facetas da etiqueta na sua fala hoje, mas trazendo para a discussão sobre alimentação. Você acha que as etiquetas alimentares diminuíram e talvez questão do estilo, da estetização e da politização seja mais importante no âmbito do comer? Bom, é uma pergunta um pouco complexa, vamos lá. Sim, para Elias, o que se come não é tão importante. Ele está fazendo um histórico, que vai da Idade Média até quase a década de 1930, 1940. São livros muito argutos, inclusive ele tem uma passagem muito interessante sobre, não digo a nudez, mas vamos dizer a seminudez. Quer dizer, o fato, quando você começa, as mulheres começam a ir à praia com trajes menores, digamos, um maiô de banho, ou mesmo um biquíni, isso supõe, por parte dos homens, uma autocontenção que não existiria numa sociedade anterior. Quer dizer, uma sociedade na qual se torna comum as mulheres estarem de biquíni, ou vamos até radicalizar, numa praia nudista, a ideia não é de um liberou geral, não é que o fato de uma mulher estar nua autoriza os homens, eventualmente, a atacarem sexualmente o fato de uma mulher estar com biquíni ou com, enfim, alguma roupa muito exposta. Então, o que ele diz é que esse aumento de liberdade, ele significa, por um outro lado, um aumento do autocontrole. Os homens têm que saber se controlar. Então, uma sociedade como a nossa tem que se controlar mais no tocante ao sexo do que uma sociedade anterior à nossa. O abuso sexual se torna um problema maior. Em outra sociedade, o argumento, ela que quis, ela está vestida assim, ela pediu. Em outras sociedades, poderia valer. Na nossa sociedade, isso é totalmente
fora de questão, eu diria mais até, é infame. Bom, quanto às escolhas alimentares, Norbert Elias escreve, eu não sei se tem algum texto que ele discuta escolhas alimentares, comer animal, não comer carne, vegetarianos. O que eu lembro é dele dizer que era muito comum na Renascença, depois de estar pronto, preparado o animal, o cozinheiro recompor o animal simulando que ele está inteiro. Então, você cortou a carne de boi, todos os pedaços, fez tudo, depois você reconstrói como se fossem as partes do boi, ou as partes do cisne, ou as partes do bicho que você for comendo. E isso daí, diz ele, significa que para os medievais, para os renascentistas, não havia uma vergonha diante de você estar comendo um ser vivo. E eu comparo essa passagem, comparei isso no meu livro, A Etiqueta no Antigo Regime, com uma passagem do livro Papillon. Papillon é a história de um preso na Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, que foge e junto com um amigo, eles conseguem escapar, até um filme sobre isso, e, numa certa altura, eles matam um macaco para comer. E quando eles assam o macaco, o cara não consegue comer porque o macaco é muito parecido com o ser humano. Então, vocês vejam, né? Quer dizer, existe uma aversão aí. Quer dizer, ou talvez o medieval achasse um macaco, ou mesmo um outro ser humano, tudo bem, estou comendo. Mas aqui, então, essas escolhas alimentares, elas são algo que foi crescendo nas últimas décadas, elas têm basicamente duas vertentes, uma vertente de saúde e uma vertente que eu chamaria ética. A vertente de saúde é a comida vegetal seria mais saudável do que a comida animal. Então, as pessoas sustentam isso, há pessoas que dizem que melhoraram a saúde ao pararem de comer carne vermelha ou carne em geral, e há outras pessoas que não tomam mesmo, não falam pela mesma razão, elas dizem o seguinte, que que se trata de um respeito ao animal, porque não tem sentido você matar um animal para você se alimentar, e não tem nem sequer sentido você fazer um animal, por exemplo, fazer galinhas botarem ovos numa quantidade, digamos, industrial para você comê-los. Quer dizer, não se trata apenas de não comer a carne dos bichos, mas se trata, para os veganos, de você não ter nada que seja de origem animal na sua dieta. Então, isso é uma mudança significativa, né, que tem nas escolhas alimentares. Quanto às etiquetas alimentares ou informalização do comportamento, sim, no sentido de que muitas das regras de comida foram saindo de cena. Quer dizer, peguem, por exemplo, Itália e Brasil. A Itália tem um ritual muito claro. Primo piatto, que é um macarrão. Secondo piatto, que é quando você vai ter uma carne ou um peixe. E contorni, que são os acompanhamentos. Então, ele pode ter batata frita, pode ter salada, pode ter algum legume, etc. Então, a refeição italiana típica é isso, seguida de uma sobremesa, acompanhada eventualmente de vinho, com um café no final. No Brasil, nós não temos a coisa do primo piatto, do secondo piatto. Nós vamos aos restaurantes ditos italianos e nós escolhemos ou um macarrão incrementado ou um prato de carne, tanto faz, ou um misto dos dois. Então, essas regras vão mudando muito, quer dizer, conforme as culturas as adaptem. E, nesse sentido, você pode falar sim, existe uma informalização dos costumes alimentares. Existe sim, eles vão sendo mais aceitos de uma forma mais diferenciada. Então, eu acho que eu posso te dizer, né, a esse respeito. A questão da estetização, politização pode estar ligada, sim, Maurício, à questão da escolha pelo vegetal em vez do animal. Pode estar ligado. A estetização, eu não sei exatamente qual o papel dela, né? Quer dizer, uma coisa que a gente nota, que também tem visto ser objeto de debate, é o fato de que hoje você tem
uma quantidade de pratos veganos ou vegetarianos gostosos que antigamente não existia. Eu lembro a primeira vez que fui comer uma feijoada vegetariana, aquilo era uma abominação, faz bastante tempo, eu era jovem, bem jovem. Uma abominação, nunca mais comi uma feijoada vegetariana, mas já comi moqueca vegana e estava bem feita, sabe? Então, houve uma conquista de um paladar. Talvez essa seja uma estetização. Bom, acho que é isso. Mais alguma coisa? Não, professor, encerramos aqui, então queria te agradecer imensamente pelo seu tempo, por estar aqui hoje com a gente, mesmo com essa diferença de fuso, de horário também, te receber hoje. Lembrar a todos que a nossa próxima palestra é dia 25/5, na semana que vem, com o título A Inesperada Profundidade de um Pires, História e Arte através da Porcelana, com a pesquisadora Keiko Nishi. E, além disso, reforçar o convite de vocês, quem estiver aqui em São Paulo, para visitar a exposição Faca, Colher e Garfo, uma história. Nós estamos com 4 horários de visita, respeitando com todos os protocolos de biossegurança na Casa Museu. Então é isso, professor Renato, um prazer, um privilégio de escutar, te ter aqui na Casa Museu. A última palavra é sua. Obrigada. Bom, muito obrigado, Lígia, muito obrigado, Cris, muito obrigado a todos que tiveram a paciência de assistir a essa palestra. E não esquecendo 2 coisas muito importantes. Primeiro, cuidem muito da sua saúde. Assim, é muito importante esse ponto. O perigo não passou, não é hora da gente deixar cair a vigilância. E segundo ponto, pensem muito nas pessoas que estão passando fome e procurem ajudar. Há muitas entidades, há iniciativas individuais também, há muitas entidades acudindo às pessoas que estão passando fome e é totalmente desumano, é totalmente antiético a gente deixar passar fome. Eu até diria uma coisa muito concreta: muita gente deixou de viajar, muita gente deixou de comer fora, deixou de gastar dinheiro, porque, enfim, com os cuidados, muita gente ficou em casa por cuidado. Talvez o dinheiro que foi poupado nessas viagens, que não houve, nessas refeições que também não tiveram lugar, no espetáculo ao qual não fomos, talvez a melhor destinação fosse em passar esse dinheiro a pessoas que estão com fome. Então, é isso que eu exorto vocês e, enfim, parabéns pelo trabalho, viu? Muita felicidade a todos. Obrigado. Obrigada, professor. Ótimo dia para vocês. Ótimo sábado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.